Graça e paz, faz tempo que eu não faço uns vídeos, mas porque a minha vida está um pouco caótica, mas agora, graças a Deus, está um pouco mais normalizada. Toda mãe deve saber disso. Eu quero compartilhar algo super rápido que Deus falou muito ao meu coração e tem falado no livro de Colossenses. Colossenses 1, 11 diz: sendo fortalecidos com todo poder, segundo a força da sua glória, e toda perseverança em longanimidade ou paciência com alegria. Aí hoje de manhã eu falei com Deus, eu falei assim, Deus, o que é perseverar com alegria? A maioria de nós somos humanos e nós sabemos como nós desanimamos fácil ante as dificuldades, aos problemas. E Deus me trouxe ao texto de Lucas 18, é um texto que eu gosto muito e que ele fala sobre a perseveração da oração. Mas eu acho interessante olhar o contexto dessa história. Primeiro, nós temos uma viúva, que, se a gente olhar no contexto bíblico, ser uma viúva era a situação mais vulnerável que você poderia ser, que toma uma atitude muito ousada de se representar. Pelo que parece, ela não tinha ninguém que representasse ela. E ela vai falar com um juiz que não tem nada, querendo nada com ela. Que é um juiz que não teme a Deus e que ele não segue os princípios que a gente vê, por exemplo, em 2 Crônicas, de escolher um juiz que teme a Deus. E ela vai e ela persevera. Só porque muitas vezes esse texto, eu sempre usei assim, de olhar em questão de vamos orar e perseverar naquilo que a gente está orando. Mas eu queria ir um pouco além disso, e aí que veio algumas coisas que Deus colocou no meu coração. A primeira coisa que eu anotei até aqui nós não olhamos o contexto em que esse texto foi escrito. Jesus está falando sobre a vinda do reino dele. Ele está falando sobre a questão daqueles que querem guardar a sua vida, salvar a sua vida, e em vez de servir ele. E ela é muito conectada até com o último verso um dos últimos versos dessa parábola, né? Que Deus pergunta se achará fé na terra. A primeira coisa que eu anoto é que nós assumimos a nossa alegria baseado nas respostas de oração. Nós queremos, por exemplo, que Deus responda, e quando Deus não responde, nós ficamos desanimados, ficamos desencorajados. Mas o que Jesus quis falar nessa parábola, enquanto ele tinha os discípulos em mente, pelo menos a plateia principal, é de que eles não deixassem de perseverar, eles não negligenciassem a obra de Deus por causa das adversidades. E uma das coisas que me toca muito ao coração é de que a maioria das nossas adversidades, ou perguntas, ou pedidos de oração, elas se centram muito no que Jesus chama de sentimentos ou de vontades pagãs. Quando nós olhamos em Mateus 6, Jesus fala que são os pagãos que ficam preocupados com o que comer, o que beber, o que vestir. E eu vejo que muitas vezes a nossa alegria de perseverança ela é roubada, não porque nós estamos enfrentando os mesmos desafios que Jesus está apresentando aqui. Jesus está falando de uma geração, de um contexto, onde aqueles que são eleitos vão sofrer o tipo de perseguição e oposição que vai ser de uma forma que parece que Deus não está nem aí para eles, mas Ele está. Ele falou que ele vai trazer justiça aos escolhidos dele. Os escolhidos deles vão ser sempre os mais vulneráveis da sociedade, os excluídos da sociedade, os que estão sempre sendo injustiçados na sociedade, porque eles defendem uma bandeira que é Jesus Cristo, e Jesus Cristo mesmo garantia a perseguição. O problema é que nós muitas vezes desanimamos e perdemos a alegria, a perseverança, não só na oração, mas na vida, no caminhar, porque a nossa intenção na nossa oração, ela é bem mundana. Ela é bem centrada em nós mesmos, ela é bem centrada nos nossos problemas. Enquanto que para Jesus é o seu reino aqui na terra que é o foco. E eu creio que uma das primeiras coisas que Deus falou para mim, talvez a falta de alegria e longanimidade que ele está falando ali em Colossenses 1, é pela falta de oração nas áreas em que Jesus está mais se preocupando do que o que a gente está. Nossas orações muitas vezes são o que Tiago fala, elas são para satisfazer nossos próprios desejos. Poxa, Julie, mas e aí a questão de eu preciso me alimentar, eu preciso me vestir, eu preciso que minha causa na justiça muitas vezes seja atendida. Amém, e nós devemos orar por essas coisas, mas essa não deve ser o foco da nossa fé.
Isso são coisas circunstanciais da Terra que podem ser resolvidas, e é aí que eu escolhi. Eu escrevi aqui, muitas vezes nós queremos a resposta, do agora, do intermediário, do que esperar a Jesus nos abençoar no final. O que que eu quero dizer com isso? Jesus, ele promete que aquele que quer perder a sua vida vai salvar ela, né, no final pela salvação, por crer em Jesus, por focar no reino, e quem quer ganhar a sua vida no agora, vai perder ela no final. Muitas vezes nós estamos querendo que Deus nos, liberte, nos entregue em mãos aquilo que nós tanto oramos, agora nessa vida. Nós estamos tão focados no realização pessoal, realização das nossas famílias, das coisas terrenas, que nós esquecemos que o foco da nossa oração deve ser eterna. E nessa perda de foco do eterno, nós desanimamos. Nós não entendemos o que que Deus quer fazer, nós ficamos, totalmente fora de foco. Justamente porque Deus está querendo fazer algo muito maior do que os nossos planos aqui terrenos. E não que Deus não se importa, mas é que Deus tem algo muito mais importante, a salvação da sua vida. A sua imagem e semelhança ser parecido com a de Jesus Cristo. E aí que eu fui anotando essas coisas e, eu fui meditando nessa palavra. E aqui ele começa e ele continua, né, eh no verso 4: "Considerai o que diz o juiz iníquo". E Jesus conclui: "Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do homem, porventura achará fé na terra?" É engraçado que a palavra aqui, ele fala sobre desfalecimento, não tá aqui, na verdade, na tradução. Mas a ideia principal de Jesus não é necessariamente que os discípulos fossem desanimar, no sentido que a gente tem um dia meio down, né, para baixo. A ideia dele é que os discípulos poderiam muito bem, às vezes, perder o foco do reino, perder o foco de Jesus, pelo fato de que as coisas que eles estavam buscando do reino não realizassem de uma forma tão rápida. E eu creio que isso é uma lição para muitos de nós. Muitas coisas que nós pedimos não vai ser cumprido na nossa vida, mas ela não deve nos tirar o foco de continuar a plantarmos, pelo fato de que Jesus, ele é muito certeiro nisso e ele sempre é bom nisso, de que ele responde às nossas orações. Ele responde ao nosso clamor, e eu sei que isso às vezes é uma coisa muito difícil de pensar quando você tem muitas respostas que não são dadas, ou muitas orações que não são respondidas. E eu não estou dizendo que você pede de forma errada, ou você pede de uma forma, que não foque em Deus ou no seu reino. Às vezes é pela conversão de uma familiar, às vezes é pela saúde de alguém. O que eu digo é que a gente não pode duvidar da bondade de Deus, porque o juiz ali, ele é iníquo da parábola, mas nosso Jesus não é. E eu acho que uma das primeiras coisas que precisamos colocar em mente é de que o nosso Deus, ele é bom, e quando colocamos isso, nós precisamos focar daí segundamente na questão do que nós pedimos coisas tão mundanas que a ponto de que Jesus em Mateus 6 fala: "Isso são os que o pagão, o mundo incrédulo pede". E em terceiro, a gente precisa começar a discernir, o que Deus está querendo fazer agora na sua vida, o que Deus está querendo ensinar você nesse tempo. Que Deus possa te abençoar com essa palavra, como Ele tem me abençoado com essa palavra, de encontrar alegria na perseverança. E a alegria é quando nós colocamos os olhos focados em Jesus, não perdendo o foco, nem o motivo da nossa oração, que é realmente a glória dele.